9h10. Voz da Verdade. Que canção linda, não é? Aquilo que parecia impossível, Sou um Milagre, a pedido do Jefferson Lima, sintonizado com a gente. Muito obrigada, Jefferson, pela sua participação. E eu volto o programa com esta rosa, que dá para assistir aí, dá para ver aí do outro lado. Com certeza, uma rosa natural, muito bonita. Por quê? Porque hoje, gente, é o dia do psicólogo. E eu tenho a nossa entrevistada, que já está aqui, a doutora Ellen Lopes. Eu já quero começar esse momento com ela, entregando esta rosa linda, agradecendo pelo dia do psicólogo e pelos excelentes profissionais que nós temos, que nos ajudam em tantas situações, em tantos sintomas. Eu já quero começar com esta rosa, já com a palavra dela, iniciando essa nossa entrevista, não é? Então, bom dia. Quero agradecer a Deus, né, pelo privilégio de estar aqui, de poder contribuir. E, Franci, obrigada, né, por todo o carinho, pela recepção calorosa, gente. Porque hoje pela manhã, viu, Franci, eu já comecei agradecendo a Deus, porque realmente, como eu falei, é um privilégio poder contribuir na vida de cada pessoa que tem chegado no consultório e até mesmo nas igrejas, né? Então, obrigada pela oportunidade, obrigada pelo carinho, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. A gente que agradece também a Clínica Bem-Estar, não é? Agradecemos pela sua vida e pela vida de milhares de psicólogos espalhados pelo Brasil, porque hoje é o Dia Nacional do Psicólogo e nós agradecemos a eles, a você, por ajudar, direcionar, salvar vidas que estavam ali desesperadas, sem direção, sofrendo algum tipo de transtorno físico, né, emocional, até o espiritual também. A doutora Ellen, além de ser psicóloga, ela é pastora, gente. Olha que maravilha, né? Trabalha no físico, emocional, espiritual. Outro dia, quando ela voltar com a gente aqui, ela vai contar para a gente sobre o seu chamado ministerial, uma grande mulher de Deus, que Deus a tem usado muito. E hoje ela foi convidada para falar com a gente sobre o tema ansiedade. E ela vai dizer para a gente sobre o que é essa ansiedade, o qual a gente ouve falar, relatos diários, fulano está ansioso, estou com crise de ansiedade, fulano está... Falar em ansiedade, ontem mesmo estava conversando com alguém que dizia assim, será que eu estou sofrendo de ansiedade? Eu fico roendo muito minhas unhas todos os dias até sangrar. Eu acho que isso tem alguma coisa a ver. Mas antes de falar sobre essa história, nós vamos ouvir dela o que é essa ansiedade, doutora Ellen. Então, a ansiedade foi tida como mal do século, né? E nesse tempo agora, de pandemia, inclusive, houve um aumento considerável de transtorno de ansiedade. Mas eu gostaria de relatar que a ansiedade, ela não é mal em todo, né? Por quê? Porque todos nós passamos por momentos de ansiedade, né? Tipo, uma mudança, algo novo, isso traz em nós um sentimento de ansiedade que nos faz bem, porque é algo que nos impulsiona. Então, quando se fala de ansiedade, se tem a ideia de que é muito ruim. E, na verdade, não é bem assim. Tá? A ansiedade também te impulsiona a ir para frente, a conquistar os teus objetivos, a não ficar no mesmo lugar. Por exemplo, eu mesma, antes de vir para cá, estava um pouco ansiosa. Olha lá, né? Por isso que é bom então, saber direitinho, o que acontece? Né? É uma ansiedade boa. Né? Porque me fez chegar logo, me fez chegar no horário, né, que a gente havia combinado. Então, de todo, não é algo, no geral, ruim. Mas, quando eu não consigo equilibrar e domar isso, aí sim. Tá? Por quê? O que é ansiedade? É uma emoção desagradável que causa tensão, medo, né? E, como eu falei no início, todos nós passamos por isso em vários momentos da vida. Mas quando essa emoção, esse desequilíbrio me domina a ponto de está prejudicando o meu dia a dia, as minhas atividades diárias que eu já estava acostumada a fazer,
aí sim a gente pode dizer que é patológico, que patologia significa justamente doença, né? Que é algo que precisa ser avaliado, é algo que precisa ser tratado. O que está gerando tanta ansiedade nessa pessoa a ponto de paralisar ela, a ponto de prejudicar no seu dia a dia e, inclusive, sua qualidade de vida? Nossa, olha lá, né? Isso é tão bom, essa informação. Quer dizer que tem umas ansiedades assim que elas não são para o mal. Sim. Não é? São para o bem, faz parte, né, do ser humano. Nós somos de carne, não é? Exato. Temos sentimentos. Eu também lhe confesso que eu estava ansiosa para e estava ali esperando para esse momento tão especial. E que podemos falar mais ainda sobre esta ansiedade? Então, eu acredito que o mais importante é você saber identificar isso, sabe? Porque muitas vezes eu vejo chegar no consultório pessoas, pacientes que já estão num quadro excessivo de ansiedade, né? Então seria muito importante que você começasse a identificar. Então vamos falar um pouquinho de sintomas, né? Eu acredito que seria muito sintomas, como saber se... eu estava ouvindo uma história de uma mãe que ela estava falando do filho dela, como ela poderia identificar se o filho dela está com ansiedade. O que ela tem percebido é um suor exagerado, começando a roer as unhas de uma forma assim, passando já por um lado... Passando dos limites. Isso, né? Passando dos limites. Já começa a ficar inquieto. Ele não era assim. E ela está querendo saber se o que ele está passando, será que é uma ansiedade? Já é um transtorno da ansiedade? Isso. Pode ser um sintoma, o que não generaliza para dizermos que é um transtorno de ansiedade. O que é um transtorno? É algo que perturba diariamente aquela pessoa. Então, para eu diagnosticar que ela está com transtorno ou uma crise de ansiedade, tem que ter um conjunto de sintomas que estejam perdurando por pelo menos 2 semanas. Repetitivos, por exemplo. Repetitivos, exatamente, tá? Então, o que uma pessoa que está caminhando para um transtorno de ansiedade apresenta? Sudorese, que são suor exagerado nas mãos, né? Na maioria das vezes nas mãos. Palpitações, que é a taquicardia, que são as palpitações do coração, né? Tem também o tremor. São vários sintomas, né? Um medo, uma preocupação excessiva que você percebe no olhar. A palavra de Deus diz que o olhar, os olhos são a janela da alma. Então você olha e vê aquela pessoa assustada, vê aquela pessoa que ela realmente está muito preocupada e você vê que não é algo normal. Ela inclusive mostra na sua feição muitas vezes isso, né? Então é uma preocupação além do normal, aquilo que faz com que o seu corpo comece a sentir, porque aí eu também quero aproveitar para falar sobre a parte que você sabe que vai refletir no seu corpo também. Tudo que você passa na sua alma, nas suas emoções, se você não tratar, isso vai refletir no seu corpo e você começa a adoecer. De repente a pessoa já foi no médico, fez exames, não é? Eu acho que eu estou com ataque cardíaco, acho que eu estou com essa doença, acho que eu estou com isso, estou com aquilo. Nós sempre sabemos de relatos muito parecidos de pacientes. Quais os maiores relatos que são sempre repetidos pelos pacientes quando se fala de ansiedade? Olha, eu sinto isso daqui, o outro vem disso, também sinto isso. Tem assim, muito parecido? Sim, é muito parecido. Tem sintomas muito parecidos, né, que eles são frequentes e a maioria, 90% dos pacientes que sofrem de ansiedade apresentam, que é ataque cardíaco, que é a palpitação exagerada, além, né, do coração, porque o normal dos batimentos cardíacos é de 80 a 100, e ele tem esses batimentos muito elevados. A falta de ar, muitas vezes também, insônia. A pessoa não consegue dormir de tanta preocupação pelo amanhã, pelo que ainda vai acontecer, né? Então, a pessoa... E assim, a gente não tem um controle, Franci, do que vai acontecer amanhã. Não tem. Né? O amanhã a Deus pertence. Então, a gente quer controlar o que vai acontecer. Então, você começa a perceber no relato do paciente, e esses sintomas são os que mais aparecem. Insônia, sudorese, falta de ar, taquicardia, um medo. Geralmente a pessoa tem um medo, não sei o que vai acontecer, eu tenho medo de não conseguir,
né? Então, geralmente são esses sintomas que a pessoa relata no consultório. Nossa, e a Bíblia diz, né? Não andeis ansiosos. A Bíblia já trata da ansiedade. Deus, ele se preocupa com a gente, nos tratando sobre essa ansiedade e quais são essas consequências dessa ansiedade descontrolada. Então, a consequência é que ela vai realmente refletir no teu dia a dia. Ela vai prejudicar, porque vai interferir na tua qualidade de vida. Né? Porque se você tinha um trabalho em que você precisava se concentrar, você já não vai conseguir se concentrar tanto. Você já não vai conseguir ser tão criativo como você era antes. Por quê? Porque a sua mente está embaraçada, sua mente está com transtorno, que significa perturbações. Então você tem de um todo, Franci, tá? Acaba assim prejudicando de um todo a sua vida diariamente. Essa é a verdade. Né? Então, você falou de um versículo e eu tenho um versículo no meu coração, que é em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, que diz assim: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Gente, esse versículo é o versículo da minha vida, porque se você realmente lança diante de Deus, se você tem uma vida, vou falar um pouquinho de vida de oração, você tem ali uma terapia, né, com o melhor. Graças com o melhor psicólogo. Então, melhor se você, psicólogo. a terapia ela é justamente isso, é você pôr para fora aquilo que você não consegue colocar para qualquer pessoa, né? Então, eu acredito que, respondendo a sua pergunta, é prejudicial no seu dia a dia, a pessoa perde a qualidade de vida, né? Ela tem esses sintomas que acabam realmente interferindo na vida dela. E precisa ser tratado, viu, gente? Precisa ser tratado. O mais rápido possível, né, doutora? E Franci, eu gostaria de pontuar que todos os cristãos podem passar por isso. Sim. Tá? E temos um grande número de pessoas que estão na igreja, exato, fazem a obra de Deus. E isso muitas das vezes não é falado. Eu acho muito importante, exato, a senhora, como uma serva de Deus também que é, e uma profissional, falar desse assunto, como eu estou recebendo aqui, daqui a pouquinho eu vou estar compartilhando, de uma pessoa, né, que está na igreja, que faz a obra de Deus, mas que está sofrendo com muitos transtornos de ansiedade. Depois ela vai estar falando com você mais uma vez. Tem até uma pergunta aqui de uma mãe, que ela fala como ajudar uma pessoa ansiosa. Daqui a pouco a doutora vai responder, mas voltando a essa pontuação. Sim. Então, o cristão, ele é um ser humano, né? Com limitações, com debilidades, com situações que precisam ser trabalhadas, né? Então, a ansiedade também é gerada com coisas que eu precisei resolver e ainda não resolvi, né? Principalmente na nossa base. Qual é a nossa base? É a nossa família, né? Então, a primeira coisa, quando uma pessoa chega no consultório, que eu vou fazer a avaliação, a anamnese, eu começo por onde? Pela família. Como é que está a sua mãe? Como é que está o seu pai? Como é que está essa relação? Né? E muitas coisas começam a surgir daí. A falta de perdão. Nossa, gente, a falta de perdão é algo que traz tantas doenças psicossomáticas. O que é psicossomático? É o meu psicológico, o meu emocional refletindo no meu corpo. Então, tem muitas doenças como pressão arterial elevada, né, que é a hipertensão, diabetes e outras mais, que são geradas no emocional, né? Então, muitas das vezes nós adquirimos... Fez todos os exames, não deu nada emocional. Mas deu sintomas, mas deu sintomas. Alterações. Isso. Então, esse emocional afetou, né? Exatamente. Então, a gente precisa estar atento nisso. E o cristão, ele passa por isso? Lógico que passa. A gente passa, né? O Senhor já avisou. Até os homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por situações, né? Sim. Que não era diagnosticado assim como hoje em dia, né? Um tratamento, mas eles passaram por isso. Passaram. Eu consigo identificar. Quando eu estou estudando a Bíblia, eu peço ao Espírito Santo que ele venha me dar o discernimento. E muitas das vezes eu olho ali e digo, nossa, a Ana estava aqui quase depressiva, né? A Ana chorou amargamente. E esse amargamente
de alma, amarga de alma, amargurada de alma, né? E o que ela fez? Aí eu começo a ver o que foi que Ana fez para ela sair daquela situação, né? Ela foi para onde? Para os pés do Senhor. Os pés do Senhor, né? tá então, vendo gente, só? Que coisa maravilhosa. É o Senhor, né, que pode... Ele nos dá profissionais aqui nessa terra. Vocês, como hoje é dia do psicólogo, vocês foram, assim, enviados mesmo por Deus para poder estar ajudando muita gente que pensava até em desistir de viver, para voltar a ter a felicidade. E a Bíblia sempre fala, como a gente falou ainda há pouco, sobre ansiedade, os versículos de ansiedade. E Davi, porque te abates, ó minha alma? E porque te perturbas. Porque te perturbas dentro de mim, olha lá, perturbado, Salmos 42. agoniado, ansioso, não é? E tantas Abatido. e tantas, abatido. E hoje em dia, né, você que é um cristão, é um servo, uma serva de Deus que está nos assistindo, a gente sabe disso. Muitas das vezes alguém não gosta de compartilhar com o outro, ou até diz, você está ansioso. Não tem nada não, eu estou bem, tem certeza? Eu estou ótimo, mas dentro do coração, né, por trás dos bastidores, no quartinho fechado, só Deus sabe a inquietação e o nervosismo, começa a roer as unhas, começa a ficar agitado, aí de repente o coração, tudo isso nós estamos tratando para você, para ajudar você nesta manhã de sexta-feira. Eu tenho certeza, doutora, que ao final desse programa, as vidas serão transformadas. Amém. E toda obra contrária já foi destruída. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Não tem como a gente fugir desse lado, dessa cura que vem pelo lado espiritual também. Sim. Então, a gente volta a falar da mãezinha que perguntou pra gente. Ela pediu para não identificar o nome dela. Sim. Fique à vontade, mas ela quer saber como ajudar o filho que ela percebe que está sofrendo pela ansiedade. Como ajudar este adolescente? Então, eu também quero ressaltar que os adolescentes têm sido a maior parte, viu, dentro de um consultório. No seu consultório, muitos adolescentes. Muitos adolescentes, né, com transtornos, muitas questões que precisam ser resolvidas, né, e alguns pontos importantes, né, que só pode ser tratado dentro de consultório. Mas eu quero falar para essa mãezinha, primeiro, que Deus está no controle de todas as coisas e que, na verdade, o adolescente ele tem dificuldade de se abrir com a mãe e com o pai. A maioria é assim, 90%, né, tem dificuldade de se abrir, porque alguma coisa está gerando essa ansiedade, né? Já tem a ansiedade normal das alterações hormonais, né, desse período, que é da adolescência, mas pode existir algo que esteja, né, sendo o gatilho que a gente chama para essa ansiedade. Então, se você puder, seria a minha orientação, buscar uma terapia seria a melhor opção, porque ali ele vai ser ouvido, né? A gente faz uma escuta, porque ouvir, França, é diferente de escutar. Eu ouço, mas eu não dou a devida atenção, mas quando eu escuto algo, eu vou pontuando aquilo que é importante e é onde eu posso ajudar essa pessoa, né? Mas vamos supor em casa, a gente tem técnicas como a técnica da respiração diafragmática que a gente pode fazer, né? Você colocar a pessoa sentadinha ali, colocar a mão no joelho e pedir para que ela faça 10 respirações, inspirando e soltando pela boca lentamente, né? Então a gente faz 10 vezes isso para que a pessoa venha se acalmar, para que o oxigênio chegue no cérebro. A neuropsicologia explica isso, que quando o cérebro está bem oxigenado, mexe com os nervos também, vai acalmando, né? Então eu faço muito isso no consultório, quando eu vejo que o paciente já chega ansioso, porque às vezes só dele ir no consultório ele já está ansioso. Já está ansioso, olha, né? Só. Então, ela pode fazer isso, é uma atividade também muito legal que funciona, tá? Mas, no mais, eu indico terapia, porque somente um profissional vai saber o que fazer com esse adolescente. Mas em casa ela já começa a ajudar, né? Tanto nesse lado que eu posso dizer físico, né? Que precisa, um é ligado ao outro, não tem como, né? Um é ligado ao outro, físico, emocional, ao cérebro. Eita, Deus é maravilhoso, né? Perfeito. Então, além de fazer essa terapia, ela também pode ajudar com palavras, não é? Com coisas positivas. Ela pode ouvir esse filho, mas como eu lhe falei, ela vai ouvir, mas eu tenho quase que certeza que ela não vai ouvir tudo. Porque o adolescente não se abre
por um todo com esse pai, com essa mãe. É verdade. Experiência, né? Eu também, viu? Experiência, né? Que eu já fui adolescente. A gente sabe muito bem que a gente precisa de uma outra ajuda do nosso lado. Nós temos o sigilo, né, Franci, no consultório. Tem o sigilo profissional, então eles se sentem muito à vontade para falar. Com certeza, doutora. E olha, a Rafaela fez uma pergunta aqui sobre o filho dela, que ele, depois que terminou, que ela proibiu ele de jogar Free Fire, ele entrou numa crise de ansiedade terrível e está até maltratando a mãe. Acredito. Olha, é até um pouco delicado falar sobre isso, mas eu vou falar. É verdade, gente, mas olha agora. Eu analiso os jogos, eu analiso os desenhos que meus pacientes assistem e tem coisas que estão por trás, né? Tem mensagens subliminares que a pessoa não percebe, ela está jogando, mas ela está sendo influenciada no emocional. E Free Fire não é um bom jogo para quem quer ser um ser humano saudável. Né? Então, você já viu vários relatos. Então, nos Estados Unidos teve aqueles adolescentes, né? Não sei se você chegou a ver, mas eles se vestiram igualzinho no jogo e foram fazer uma matança dentro de um... Então, eles foram influenciados. Mas... Porque tudo que você vê, gente, tudo que você vê e ouve, você pensa que não, mas influencia na sua mente, no seu comportamento. Porque você pensa, você sente e você age. É assim que funciona. É por Ainda isso... mais todo dia, direta, e a mente ali vai absorvendo tudo. Quer ver você anda com alguém, Franci? Daqui a pouco você está falando alguma coisa igual aquela pessoa. Não tem como. Por isso que é muito importante você saber com quem você anda. Né? A psicologia explica que você é a média das 5 pessoas com quem vocês mais andam. Quando eu aprendi isso, eu falei, ai meu Deus, traz mulheres de Deus. Olha, vai voltar a falar de novo. Como é que é, doutora? Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós convivemos. Então, bora escolher. Pegou aí, né? Em casa. Olha só que interessante. É muito interessante. Pode ver, se você andar com pessoas de oração, você vai, uma mulher de oração. Viver orando com esse povo. Se andar com uma pessoa destruidora, vai começar a ser destruidora também. Então, ter a vida destruída. É, porque olha, as más conversações não corrompem os... a Bíblia está falando, isso, né? Corrompem os bons costumes. Olha só que maravilha, gente. Deixa eu ver a hora aqui. São 9h32. Tá gostando do tema, né? Sobre ansiedade. Olha, eu tenho certeza que milhares de pessoas agora estão sendo orientadas, ajudadas, a você que talvez até lutasse contra você mesmo, né? Dizendo, não, eu não tenho isso. Vou falar nessa situação de lutar contra a pessoa mesmo, estava falando com alguém que dizia assim, não, esse negócio de ansiedade, isso é besteira. A pessoa dizia para outra, né? Eu já sofri, não passo por isso, eu acho que isso é mente fraca. Que história é essa, doutora? Mente fraca, que a pessoa não aguenta, a outra se diz que é mais forte, que isso daí é balela, que isso aí é besteira. Não, mas não é assim, não. Eu já vi pessoas com estrutura muito forte ter ansiedade. Porque existem momentos da vida que a gente passa pelos inesperados, né? E eu lidei muito com isso no consultório esse tempo agora, porque muitas pessoas perderam pessoas. Perderam pai, perderam mãe, perderam filhos. Então, eu acredito que a falta de conhecimento leva a pessoa a pensar isso, porque não existe mente fraca. Não. Existe uma estrutura que precisa ser trabalhada em prol de alguma coisa que aconteceu. Né? Então, a gente espera que essa pessoa nunca passe, né, por uma situação assim, mas todos nós estamos sujeitos a isso, porque o inesperado já está dizendo, você não esperava. Aconteceu, né? Então você pode vir a ter reações que você não espera. Chegando uma pergunta aqui no celular. Bom dia. Por que quando alguém me liga eu fico tão ansioso? Amém. Fica agitado. Olha, quando alguém liga para essa pessoa, fica muito ansioso. O que é isso, hein, doutora? Então, às vezes essa pessoa vem com histórico, alguma coisa pode ter acontecido, né, que marcou, e a gente chama isso de traumas, né? Aconteceu algo que registrou na mente daquela pessoa. Então, toda vez quando eu recebo uma ligação, me traz a mesma reação, né? Por mais que não seja
aquilo, mas só de tocar o telefone, por experiências que eu já vivi, que ficaram registradas, que era uma parte do cérebro que a gente chama de hipocampo, né, que fica ali, olha aí, as nossas memórias, tá? Aí já vem, tocou o telefone, eu já remeto isso àquela situação que eu vivi, e aí eu vou reagir dessa forma, nervosa, taquicardia. Ou pode ser aquela ligação da espera de alguém que ama, e aquela pessoa não corresponde, aí olha, tá aí, olha, já entendemos. E aí não fica ansioso, não me liga, fulana não me liga, e começa a causar, aí já pegou o celular, olhou o WhatsApp, não leu minha mensagem. Isso também é uma ansiedade, né? É uma boa ansiedade, por um lado, mas por outra... na verdade, como eu falei, quando sai do equilíbrio, já se torna patológico, né? Aí tem que ter cuidado, né, doutora? Porque esse acúmulo todinho dessa ansiedade, todinha, esses transtornos aí, a gente vai falar algo daqui a pouquinho, quando a gente voltar, depois de ouvirmos uma canção. Toda ansiedade pode gerar uma depressão? Pode ser que, se não for tratado, venha a evoluir para uma depressão. Então, ela nos responde como é que chega a se tornar uma depressão. Você sabe que a depressão está passando pela depressão? Gente, é muito vasto esses assuntos aqui. Ainda há pouco eu recebi uma foto de uma moça, doutora, tem 16 anos, que sempre quando ela se corta. A gente chama isso de... É porque quando... É mutilação, automutilação. Automutilação, quando ela está com essa crise de ansiedade. A dor é tão grande, né, que ela se corta, né? E começa a se cortar. Me mostrou uma foto ainda há pouco, que ela é uma ouvinte nossa, e ela sofre pelos transtornos da ansiedade, que já ultrapassou do limite. E ela, infelizmente, toda vez quando ela está com essa crise, ela se corta escondida dos pais. E geralmente já é um caso que tanto é de terapia como de medicações, né? Então a gente já encaminha para o psiquiatra para que a pessoa tenha também a terapia medicamentosa nesse caso. Então, a gente volta daqui a pouco para falar mais um pouquinho dos transtornos da ansiedade, e depois da ansiedade se gera uma depressão. Só o nome, né? Depressão. Mas aqui você está sendo ajudado, aqui você está sendo orientado, porque a Agape Web se preocupa com o seu bem-estar aqui no Viva Saúde, no seu Viva Vida. 9h42, 9h42, falando com a doutora Ellen Lopes, ela que atende com muito amor e carinho, usa da sua profissão para ajudar milhares e milhares de pessoas, e tem seu consultório no Parque Office, não é? Primeiro andar, lá que é a clínica Bem-Estar. É o consultório Bem-Estar na Bel Office. Falou bonito, hein? Bel Office, que bacana. Olha só, a gente continua a comentar aqui, ainda sobre o nosso assunto, sobre ansiedade, e falamos sobre pai, mãe. Tem gente que diz assim: você herdou isso do seu pai e de sua mãe. Eles eram assim, agora você também é assim, desse jeito? Fala um pouco sobre essa situação, doutora. Então, né, a gente pode pontuar, inclusive, que a ansiedade e depressão, ela pode ser hereditária, né? Então, quando nós estamos num ambiente em que ele é depressivo, em que ele é um ambiente ansioso, a gente tende a absorver isso. Só que eu costumo dizer, Franci, algo, você tem tendências a ser assim, mas você não precisa ser. Então, se eu começo a perceber e a analisar que a minha mãe tem um comportamento ansioso, e isso é doentio, como eu falei, porque no início falamos que a ansiedade não é mal de um todo ruim para as nossas vidas, né? Mas que quando passa do limite, sai do equilíbrio, aí sim se torna patológico, se torna um transtorno, mas a gente pode sim absorver. Então, se eu observo isso dentro do meu lar, na minha família, o que eu tenho que fazer? Eu não quero ser assim. Então, eu vou fazer, né, coisas que me livrem disso. E o que eu posso fazer, então, para eu não ser menos ansioso? Eu vou ter uma alimentação equilibrada, vou ter um estilo de vida mais saudável, né? Então, eu vou ter uma alimentação equilibrada, eu vou fazer exercícios físicos. A atividade física, ela é muito importante. Gente, ela libera hormônios importantíssimos para o nosso bem-estar. Tem um tal de serotonina. Serotonina, adrenalina. Adrenalina. Tá? Isso daí tudo
tá? Nos ajuda a ter essa sensação de bem-estar e que é liberada na hora da atividade física. Toxinas que vão tudo embora. Toxinas, né? Que são liberadas no suor. No suor. Né? Então, também a alimentação ajuda nisso, tá? Então, a qualidade de vida é importante. Momentos de lazer, porque hoje se vê falar muito no trabalho, né? E aí uma carga horária de trabalho também muito exagerada. Estresse total. Gera o estresse, que vai gerando ansiedade e a pessoa perde. O estresse gera ansiedade. Isso, exatamente. E olha só, tá vendo aqui um aparelhinho na mão? Olha aqui, esse aqui é o meu. Esse um computador, tecnologia, mas olha, eu acho que pelas suas experiências, infelizmente, o que é para ser bom tem tornado um ciclo de vício, não é? Eu já vi gente assim, ó, não conseguia ficar sem o celular. Aí, uma pessoa que eu disse, para com esse seu celular, eu estou conversando com você e você está 10 minutos olhando no celular, deixa ele aí. A pessoa estava ansiosa, não, me dá meu celular, não aguento, não consigo, eu durmo com o celular, não vivo sem ele. Muitos transtornos e essa crise de ansiedade por não poder usar o celular, ainda mais quando o pai e a mãe, né, dizem, seu castigo, qual é? Eu vou recolher o teu celular. E aí o menino começa a andar da casa para outra e começa a ficar agoniado. Muito bem, a senhora sabe dessas experiências no seu consultório. Exatamente. Gente, a tecnologia, ela é um instrumento maravilhoso para nos ajudar. Desde que ela seja usada com equilíbrio. Equilíbrio, olha lá, a palavra, equilíbrio. A palavra equilíbrio, ela está, né, na saúde. Então, tudo que é equilíbrio é saudável, né? Então, quando se fala de vício, a gente já sabe que saiu desse estilo de saudável, saiu do equilíbrio. Então, a pessoa usa demasiadamente, né? Ela dorme com o celular do lado, ela não desliga o celular por nenhum momento. Ela está conversando com alguém e precisa dar a devida atenção, mas não consegue por causa do celular. Né? Então você começa a avaliar, porque a ansiedade de você estar numa conversa e ver logo o que estão escrevendo, você não se percebe, mas aquilo está gerando uma certa ansiedade. Né? Quer ver os apaixonados? Manda uma mensagem e já fica, ai meu Deus, será que ela respondeu? Será que ele respondeu? Aí fica naquela ansiedade. Aí se não responder, Deus o livre, é uma decepção. Né? A pessoa até deprime, sabia? Por conta de situações. É porque ela espera tanto que seja recíproco, né? Que aí ela pode deprimir. Começa a vir tristeza. Ninguém gosta de mim. Ele não gosta de mim, não me respondeu. Botei uma foto, tá com outra pessoa. Só tem uma curtida. Né? As pessoas ficam, né, nessa situação e se nivelando por conta de curtidas. Quantas curtidas eu recebi? Verdade. Sabe? Quantos corações? Gente, e a nossa vida não é isso. Não é isso. Isso é um complemento. Tem pessoas ali que você tem com você como referência, que admiram você, mas a sua vida não se limita naquilo. Né? Então, tudo que é vício é doentio. Todo vício é doentio. Olha só, tá vendo só? Não é? Para você que tem essa mania... Tem até algumas terapias, né, para que a pessoa possa sair desses vícios. Sim. Que causam tantas coisas negativas para você. Em falar dos causadores, toda essa crise de ansiedade, tudo que a gente falou, tudo isso descontrolado pode chegar à depressão, doutora? Sim, pode chegar. Se não for tratado logo, né, inclusive eu aproveito o momento para dizer para você, se você sente algo desse tipo, né, já diagnosticou aí, pontuou alguns sintomas, você precisa procurar ajuda, tá? Porque isso pode desenvolver uma depressão? Claro que sim. Porque o que é ansiedade, como nós falamos? Palpitações, né, desequilibradas, que é a taquicardia. Nós temos aí insônia, falta de sono saudável, você tem que dormir pelo menos 8 horas por dia, né? Isso daí causa muitos prejuízos até cerebrais. Né? Então você começa a ficar sem força, você começa a ficar fadigado, você começa a se ver sem sentido na vida. Aí é bem aí que a depressão vem. Na hora a pessoa pode até notar que não é nada. Não dormi ontem, tá tudo bem. Não, mas não é assim. Não é assim. Isso vai começando a acumular e uma hora vem o resultado. Isso se torna né? corriqueiro, persistente por aí pelo menos 2 semanas, né? Então ela começa a se perceber assim, aí começa a vir a fadiga, né, mental, física, e aí ela começa a dizer, meu Deus, a vida tá assim meio que sem sentido para mim. Né? Aí vem pensamentos negativos, pensamentos de morte, muitos pensamentos suicidas, né, que a pessoa evolui para isso. Então vamos cuidar, né, gente? Vamos prestar atenção na nossa vida e se autoanalisar.
todos os dias parar, quando você parar assim um pouquinho, olha para a sua vida e diz, como foi a minha vida hoje? Como foi que eu reagi, né, nas situações do meu dia a dia? Eu consegui executar minhas tarefas? Né? E o mais importante, como eu me comportei para isso? Né? E ver se não tem ali já um sinal de alerta dizendo, ei, você está muito cansada, você está passando do limite, olha aí a ansiedade tomando conta, né? E aí pode virar uma depressão, né? Que se torna um pouquinho mais desafiador de você superar, mas você pode superar sim, tá? Então, o que é a depressão? Né, justamente a pessoa que já está que ela meio que perdeu o sentido da vida, ela tem sentimento de tristeza constante, pensamentos negativos e outros suicidas também, tá? A pessoa ela perde o sentido, Franci. Né? Então ela olha, ela não vê mais sentido naquilo que antes ela via, antes parece que ela perde a vida, ela sobrevive, sabe? E isso pode ser emocional, mas eu quero também pontuar que pode ser hormonal. Tá? Tem mulheres que passam por isso na menopausa, e aí quando eu identifico isso, eu vejo a idade e sempre encaminho para o endócrino, porque às vezes já tive pacientes que só tomou hormônio, sabe, para equilibrar o hormônio e resolveu a depressão. Gente, nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional também, mas o emocional é um grande vilão, mas pode ser hormonal, pode ser de forma química, que a gente chama de neurotransmissores do organismo. Incrível, né? Que tudo dentro da gente trabalha direitinho, e Deus nos deu assim a oportunidade de vivermos uma vida boa, mesmo com os tempos difíceis que a gente viva nessa terra. Mas não tem como. Você precisa se amar, né? Precisa cuidar. Você que talvez hoje está nos ouvindo, estava meio jogada na vida, sem sentimento, estava aí numa ansiedade. Equilíbrio, né, doutora? Equilíbrio, esse domínio próprio também do que a Bíblia fala, que a gente tem que ter os frutos do Espírito Santo, que são importantíssimos na nossa vida. E olha, gente, a doutora veio aqui justamente para dizer quanto você é especial, o quanto tem chances para você, exatamente, a cura, não é? Em todos os sentidos da sua vida, principalmente se amar. Sim. Tem que se amar. O ansioso tem que se amar. O depressivo tem que se amar para começar a mudar essa vida dele para uma nova vida, né, doutora? Quem se ama, se cuida. Né? Quem se ama, olha para si de uma outra forma. A pessoa cuida do seu físico, ela cuida da sua aparência, ela cuida da sua imagem, porque coisa boa é você olhar para o espelho e dizer, uau! Né? Isso é autoestima, né? A sua autoimagem, isso é muito importante, tá? E, além do mais, cuidar das suas emoções, que é a sua alma, né? E cuidar da sua vida espiritual. E eu quero também dizer, Franci, e pontuar como uma vida de oração é cura. Tá vendo como é bom? Eu sempre costumo dizer que no consultório o paciente está de um lado e eu estou de outro. Deus me deu esse privilégio como profissional, mas eu trabalho com hipóteses, né? Com aquilo que o paciente me fala. Eu não posso adivinhar. Então eu sempre digo assim, olha, você precisa ser o mais sincero possível. Aqui existe um sigilo profissional e eu trabalho com aquilo que ele põe para fora. E só o fato dele já pôr para fora já começa o processo de cura do meu paciente. Né? Mas eu estou ali trabalhando com hipóteses e eu creio que muito, como eu peço, direcionada por Deus, e eu vou pontuando e vou dizendo que tal você fazer dessa forma, porque como analista do comportamento eu trabalho a mudança de comportamento, porque muitas vezes você quer que o outro mude, mas na verdade se você mudar, você muda o ambiente todinho da sua casa. Olha só. Né? A maneira como fala, a maneira como age. Exemplo para todo mundo. Entendeu? E aí eu trabalho com a hipótese ali. E muitas pessoas já têm relatos de... Ontem mesmo eu dei uma alta e eu faço uma festa, porque é uma vitória muito grande, né? Uma moça que chegou depressiva por causa de um relacionamento abusivo, e ontem ela recebeu a alta, uma outra pessoa. Você vê na imagem, você vê no olhar dela, né? Isso não tem preço. É verdade. Né? Mas o que é a oração? A oração é você de um lado e Deus do outro, aquele que é onisciente, que é onipresente, que é onipotente. Maravilha. Que não trabalha com hipóteses, ele trabalha certeiro, porque ele sonda a sua mente, o seu coração. Gente, que maravilha. Olha só, já está chegando quase no finalzinho já do programa. 2 minutinhos, é isso? É o dia do psicólogo. Eu quero
desejar e dizer que não é fácil essa profissão. Sim. Ela falou ainda há pouco, qual é o seu maior desafio como psicóloga? Então, o maior desafio é não absorver, né? Porque a gente se envolve. Envolve muito. Né? E a gente não absorver os desafios, os problemas dos pacientes, né? Então, e a gente tá ali mesmo para desenvolver e ajudá-lo a superar cada momento de sua vida. E qual é a mensagem final para quem está nos assistindo? Uma palavra única que se possa dizer e resumir, e para os psicólogos também que nos acompanham. Eu quero dizer a todos, inclusive aos meus amigos de profissão, colegas de profissão, aquele versículo que eu comecei, né, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Né? Então, lance, o que seria de nós, psicólogos, sem o Senhor? Né? Então, eu tenho essa filosofia de vida, é nisso que eu creio. Né? Então, se ame, se cuide, tenha uma vida com Deus, cuide do seu emocional, cuide de você para poder cuidar de outras pessoas. Gente, que maravilha. Recebeu a palavra? Não esquece de cumprir tudo que você ouviu aqui e de começar hoje mesmo um propósito com o Senhor de mudança de vida. Procure ajuda, você não está sozinho, nós te amamos e Jesus ama você e tem projetos maravilhosos para a sua vida. Olha, a gente está encerrando, mas eu queria pelo menos nesse último momento aqui da nossa oração desejar para você toda a sorte de bênção, tá bom? Eu queria pedir para a pastora Ellen, ela vai fazer uma pequena oração mais grandiosa, desejando algo sobre a sua vida, que Deus te abençoe. Ela vai voltar com a gente, sim, para cá, viu? Ela vai estar aqui sempre conosco para fazer essa parceria e poder também contribuir para o seu bem-estar. E você vai ficar, já está bem, pelos olhos da fé. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua graça. Pai, eu quero te apresentar nessa manhã, cada ouvinte nessa hora, todos aqueles que nos ouvem, nos assistem, Senhor, que possam estar passando, Senhor, Pai, algum momento de dificuldade, de desafio. Pai amado, nesta hora, onde se encontra esta pessoa, toca na sua mente, toca no seu coração, toca, Senhor, na sua vida, trazendo o equilíbrio, trazendo a paz que excede o entendimento. Pai, nós declaramos a tua bênção, a tua paz, a tua vitória neste lar, nesta vida, nesta família, pelo poder que há no teu nome, Jesus. Amém. Bom, a gente está indo embora. Eu desejo para você, junto com a doutora Ellen, um ótimo final de semana para você. A gente se encontra na próxima semana. Aqui eu vou falar, como eu sempre falo, né? Eu vou dizer viva a vida e a doutora vai dizer viva! Já preparada aí, doutora? Vamos lá. Antes, manda um beijo para alguém aí, vai lá. Gente, beijo para minha família, todos, né, meus pacientes que eu amo de paixão, né, e a todos que têm torcido aí pelo nosso ministério. Que Deus abençoe a todos. Então vamos lá. Viva a vida! Viva! Tchau, tchau. Beijo para todo mundo, hein? Semana que vem a gente se encontra com você.